E aí pessoal, aqui mais uma vez o Wilker Costa com vocês e trago para vocês hoje mais um super tutorial relacionado ao uso do jQuery. Dessa vez eu vou ensinar para vocês como criar um carrossel de imagens. Como vocês podem observar na minha página aqui está um carrossel de imagens, certo? Onde também pode ser um slider, não deixa de ser um slider de imagens, mas o nome disso aqui, propriamente falando, é carrossel de imagens. Muitas pessoas, quando iniciam os estudos em jQuery, têm dificuldade em criar esse efeito. E foi justamente por isso, esse é o motivo pelo qual eu estou aqui criando e vou mostrar o passo a passo de como realizar com exatidão esse efeito, beleza? Então, na aula anterior, na última videoaula que eu gravei, eu mostrei como instalar e utilizar o jQuery, a biblioteca jQuery, certo? Muitas pessoas me perguntaram, Wilker, como é que eu faço para instalar o jQuery, utilizar de forma que eu não tenha problemas futuramente? Eu ensinei na aula anterior, e através de vídeo e tudo mais, como instalar e utilizar o jQuery. E nessa aula que eu gravei anteriormente, eu falei que o arquivo que eu estaria criando lá serviria para essa aula aqui hoje, que era a aula de criação de carrossel de imagem. Então, o arquivo da aula anterior está aqui, aberto já, aqui, ó, é o index.html. Se eu der um F5, vocês vão ver que ele me fala jQuery funcionando corretamente. Isso mostra que a instalação do jQuery foi originada com sucesso, foi criada com sucesso, e tudo isso agora a gente pode trabalhar com os efeitos do jQuery, certo? Então vamos lá. O que é que eu vou precisar para fazer e criar esse efeito aqui? Primeiramente você vai precisar de imagens, certo? Eu recomendo utilizar imagens do mesmo tamanho. Se você tiver 300 de altura e 300 de largura, você tem que usar todas as imagens do mesmo tamanho para não ver perda da qualidade da imagem na hora que você estiver fazendo o efeito. Eu utilizei uma imagem só aqui, só para questão de didática mesmo, para não perder muito tempo. Essa imagem vai estar lá na pasta carrossel na minha área de trabalho, que foi mostrado na aula anterior também. E vou precisar, além do jQuery instalado na minha página web, eu vou precisar também de um plugin que se chama jCarousel Lite, certo? Esse plugin vai ser o responsável pelo efeito em si de carrossel, beleza? Então, eu vou abrir aqui a pasta. Vocês podem ver, eu tenho uma imagem chamada banner, que é a imagem que eu estou utilizando lá. Tem o meu index.html, que é o arquivo padrão de trabalho, e o jQuery, que é a biblioteca em si, que eu já instalei na aula anterior, como já falei. E o próximo passo agora é fazer o que? É eu instalar, certo? O plugin, o jCarousel Lite, e posteriormente trabalhar o HTML e o CSS do meu carrossel para que o efeito seja parecido com o que a gente fez lá no exemplo, certo? Ó, tá aqui o efeito do slide. A gente tem que trabalhar tanto o HTML quanto o CSS para que esse efeito seja feito dessa mesma forma aqui, beleza? Então vamos lá. Eu abro o meu Dreamweaver, ó. Aqui está a minha index.html e eu vou começar apagando esse primeiro comando aqui, certo? Apaguei o jQuery lá, vou retornar aqui na página, carrossel, dou um F5, o alert já não vai mais aparecer porque eu apaguei, certo? E vou começar a criar a minha estrutura HTML, certo? O que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma div com a ID carrossel. Essa div, ela vai suportar uma lista não ordenada, que é o L. E dentro dessa lista não ordenada, eu vou criar 4 itens de lista com 4 imagens diferentes. No seu caso vão ser diferentes, no meu caso vão ser iguais as imagens, certo? Vou dar um CRC aqui, procurar a imagem e procurar lá o banner. Dou um OK, fecho aqui. E agora só faço copiar, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. Então, criei minha div com a ID carrossel. Essa div tem que ser criada de qualquer forma, ela vai ser responsável pelo efeito em si. Mais tarde vocês vão ver a importância dela. Depois eu criei uma lista não ordenada com 4 itens de lista, cada item de lista com uma imagem, que no caso de vocês vão ser imagens diferentes, porém com a mesma altura e mesma largura. No meu caso são imagens iguais, certo? Vamos lá. Criei a minha estrutura HTML, está criado. Se eu der um F5, nós já temos aqui, ó, 4 imagens e uma lista não ordenada. Agora aqui vem a mágica, eu vou utilizar o CSS para estilizar e colocar essas imagens posicionadas de forma correta. Como é que eu faço isso? Eu vou criar meu CSS aqui, antes do fechamento da barra read, certo? Que é o fechamento do cabeçalho. Abro aqui, style, e começo a fazer
os efeitos, certo? Primeiramente eu ataco a div carrossel, que possui o ID carrossel, coloco uma largura de 284 pixels, 284 pixels, com uma altura também de 284 pixels, beleza? E vamos lá, uma borda de 1 pixel solid na cor cinza, Ctrl C, vamos lá ver como é que tá ficando. Ó, como vocês podem ver, eu já determinei tanto a largura e a altura e coloquei uma borda para mostrar onde é que está essa div, certo? Eu vou centralizar ela agora, margem 0 alto, Ctrl S para salvar, e ela já está centralizada juntamente com o meu item de lista, certo? Vou dar um margin top de 150 pixels, certo? Pronto, já está centralizada, juntamente com a sua altura e largura definida e com a imagem dentro dela, certo? Pronto. Somente isso que eu quero dentro da minha primeira div, que é o carrossel. O próximo passo é atacar agora o item de lista. Aliás, a lista não ordenada, que é o L, certo? Carrossel, o L. Aqui eu vou fazer o seguinte, primeiramente eu vou tirar aqueles pontinhos pretos, que são padrões das listas. List style none, ó. Vocês podem ver, sumiu o pontinho preto das listas, certo? E o próximo passo é eu setar tanto o margin como o padding dessa lista, certo? Vou colocar, padding 0. Vou colocar a largura de 284 pixels também, com a altura no mesmo padrão, 284 pixels, certo? E vou colocar aqui uma sacada agora legal, que é o overflow hidden, certo? Mas antes de colocar, vou mostrar para vocês como é que tá ficando, ó. Ctrl S, F5, beleza. Setei o mesh, setei o pad, ele ficou lá em cima no canto superior esquerdo, certo? Agora eu vou usar o overflow, para sumir essas imagens que estão abaixo da primeira, certo? O overflow, você determina a altura da div, então você dá um overflow hide, automaticamente ele some com o resto das imagens. É como se as imagens que estão aqui do lado de fora da div fossem para dentro da div, ficando ocultas, certo? Vamos lá, overflow hidden, Ctrl S para salvar, dou um F5. Ó, como vocês podem ver, as imagens que estavam antes fora da div foram para dentro da div, onde você vê pelo menos uma e um pedaço de outra imagem, certo? Então, isso é a função do overflow hidden. Ele coloca para dentro da div todas as imagens e oculta de forma a não mostrar elas fora, certo? Beleza. Feito isso, vamos agora atacar os itens de lista. Carrossel, o LLI, certo? Nos itens de lista eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um display inline para deixar em linha e um float left para ajudar nesse alinhamento. Ctrl S, F5. Alguma coisa deu errado. O carrossel, o LLI, display inline, float left. Está correto. F5, novamente. Beleza, vamos lá. Aqui eu vou colocar o widget de 284 pixels também, certo? Um widget de 284 pixels, Ctrl S, F5. Beleza, como vocês podem ver, agora sim, ó, depois que eu setei a altura e a largura, automaticamente elas ficaram alinhadas de forma centralizadas, em linha reta, certo? Não ficaram uma abaixo da outra. Eu coloco o display inline juntamente com o float left para poder colocar elas em linha reta. Não, a partir do momento que eu coloquei o widget com a largura de 284 pixels juntamente com o widget de 284 pixels, automaticamente elas ficaram em linha reta, facilitando assim o nosso trabalho, certo? E para concluir essa parte, eu coloco um padding de 16 pixels. Beleza, aí ó, como vocês podem ver, a imagem ficou totalmente centralizada a partir do momento que eu coloquei o padding de 16 pixels. Beleza, feito o CSS, feito o HTML, já está, o nosso efeito aqui já está pronto para receber o plugin lá do jCarrossel, certo?
a nossa div e a nossa imagem já está toda formatada para poder já receber o efeito. Aí você me pergunta, mas Wilk, o efeito lá tem duas imagens aparecendo, ó, de uma vez, certo? Duas imagens e a div é maior. Por quê? Simples, a partir do momento que eu coloco o carrossel, automaticamente tem um comando que eu digo quantas imagens eu quero que estejam visíveis, certo? Que eu vou mostrar já já como é que isso funciona. A partir do momento que eu coloco 2 ou 3 ou 4 imagens para serem visíveis, automaticamente o plugin faz com que o HTML se expanda. Ele modifica o HTML de forma que as imagens sejam vistas, facilitando assim o browser na renderização, certo? Então se eu colocar visível 2 imagens, por exemplo, como é o meu exemplo aqui, automaticamente ele vai expandir a div e vai mostrar as 2 imagens que está dentro da lista não ordenada, certo? Então vamos partir para o jQuery em si. Beleza, como eu falei, teremos que instalar um plugin, que é o plugin responsável pelo uso do jCarousel, certo? Eu vou pegar esse plugin aonde? Lá no site do criador, certo? Eu coloco no Google aqui, ó, jCarousel, opa, vamos lá, jCarousel Lite. O primeiro site já é o site do criador, certo? Eu vou fazer o download nesse site, chamar para o meu código, automaticamente fazer a chamada para poder trazer o efeito para nosso carrossel. Vamos lá. Estou entrando aqui no site, está aqui, ó, download, certo? Você clica em download. Temos aqui a versão 1.0.1, Uncompressed, Minimif Package. Eu vou pegar a Minimif aqui, ó, certo? Tá aqui. Esse script você vai fazer o seguinte, da mesma forma da aula anterior, você vai dar Ctrl A, Ctrl C, vai no Dreamweaver, dá um Ctrl N, certo? Escolhe um novo arquivo JavaScript, criar, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S, salva dentro da mesma pasta, procura aqui, está aqui, ó, carrossel, na área de trabalho, na mesma pasta que está todos os seus arquivos, você coloca carrossel, beleza. Ele salva como .js, está tudo feito. Repetindo o processo, você vai no site do jCarousel Lite do criador, que é a primeira opção, clica em download, escolhe a última versão, Minimifed, clica, ele abre esse código aqui, você dá um Ctrl A, Ctrl C para copiar, e vai no Dreamweaver, abre um novo arquivo JavaScript, Ctrl V para copiar, para colar no caso, Ctrl S para salvar, e já está aqui. Ou seja, você salva na pasta lá de trabalho e já está feita aqui a chamada do nosso plugin, que é o carrossel. Depois que criou, você pode me perguntar, mas Will, que já está funcionando nosso efeito? Vamos ver agora. F5, não está funcionando, porque eu apenas salvei o arquivo, mas não fiz a chamada no meu arquivo index.html, né? Então como é que eu faço? Eu coloco script, certo? Type, texto JavaScript, src, e como eu salvei dentro da minha mesma pasta de trabalho, eu faço só chamar, ó, carrossel, dou um OK, fecho o script, Ctrl S para salvar, dou um F5, beleza. Ainda não está funcionando, por quê? Porque eu tenho que criar uma função que será responsável para colocar o efeito nessa div aqui. Como é que eu faço essa função? Aqui dentro desse script test JavaScript. Dentro desse script aqui eu vou colocar a função responsável para trabalhar com carrossel. Essa função vai ser criada da seguinte forma, certo? Ó. Function, beleza? Cria uma função que vai ser responsável. Essa função vai pegar a div carrossel que a gente criou com a ID carrossel, certo? Como eu falei, ela é bastante importante que vocês criem ela e coloquem um ID totalmente factível para que vocês não possam se perder. Eu vou utilizar esse ID aqui na minha função, ó. O ID carrossel vai receber o plugin jCarousel Lite, certo? jCarousel Lite, e aqui dentro eu vou colocar primeiramente um comando que eu falei já nessa aula, que é o visible, certo? Eu vou colocar a visibilidade para duas imagens. Vejam bem, visible 2, vou colocar o speed de 500 e vou colocar automático, certo? Auto de 1000. Ctrl S para salvar,
F5 e tá aí o nosso carrossel, certo? Ó, explicando agora os comandos da função. O visible, ele me informa quantas imagens eu quero que sejam vistas no navegador. No meu caso, eu coloquei 2 e, como já havia explicado, a partir do momento que eu especifico no visible, automaticamente ele expande a minha div e mostra as imagens que eu quero ver. Se eu tivesse colocado somente 1, a mesma coisa. 1, ele já diminui o tamanho da div e mostra somente uma imagem no carrossel. Olha aí, ó, como vocês podem observar, certo? Colocar 2. O speed é a velocidade de transição do carrossel. Como está em 500, certo? É menos de 60 segundos. Vocês podem ver, ó, é super rápido. E o auto, ele indica que a transição vai ser de forma automática. Eu não vou precisar de paginador para poder clicar o carrossel, passar de uma imagem para outra, certo? Então, é de forma automática, numa velocidade de 1000, que equivale a 60 segundos, eu acho. 60 segundos na transição, certo? Vocês veem, ó. 60 segundos. Então, eu não preciso de paginador. Aquele paginador que você clica aqui, passa para cá, clica na lado direito, vai para o lado direito, não precisa de paginador, está indo de forma automática, de forma com uma velocidade de 500, que é o speed, e a visibilidade de 2 imagens no padrão aqui, certo? Então, pessoal, se você pegar e ler a documentação do plugin jCarousel Lite, você vai ver que existem diversas formas de implementação desse plugin, certo? Você pode não só utilizar essas 3 propriedades aqui da função, pode utilizar muito mais porque tem várias propriedades. Você pode customizar no CSS, beleza? Você pode colocar muito mais imagens diferentes. O único conselho que eu deixo é que sejam imagens de largura e altura iguais, para que não haja perda da qualidade da imagem, certo? Você pode colocar paginadores aqui, você pode ir aqui no site do plugin e ver como coloca os paginadores, certo? Utilizar CSS. O que eu tenho para dizer para vocês é que o céu é o limite. A sua criatividade é que vai mandar na hora de você criar esse efeito. O que eu ensinei aqui hoje nessa aula é basicamente o mais simples possível de concluir um efeito de carrossel de imagem, certo? Isso aqui é o mais básico mesmo, o básico do básico, para que você coloque o efeito em prática e que posteriormente você faça os efeitos acontecerem. Você coloque um paginador, modifica as imagens, modifica as cores, coloca alguns outros efeitos de transição e tudo mais. Tudo isso é possível, basta você apenas estudar a documentação do plugin juntamente com os efeitos que você pode colocar através do CSS, beleza? Então, essa aula vai ficando por aqui. Peço a você que, se você ficou meio perdido nessa aula, você veja a aula de instalação de jQuery que está lá no meu blog. Tem um vídeo no YouTube aqui no meu canal que mostra como instalar o jQuery, certo? Tem um outro vídeo que eu mostro como fazer um slide com outro plugin do jQuery também, certo? Na descrição desse vídeo aqui eu vou deixar o link para o artigo que eu ensino como instalar o jQuery, certo? Então, vocês não vão ficar meio que perdidos procurando aí os tutoriais, vai estar tudo detalhado para vocês. Vai estar lá no meu blog um artigo completo ensinando como criar o carrossel, juntamente com um link para esse vídeo e os outros vídeos do jQuery. Beleza? Então, pessoal, desejo sucesso aí nos estudos, um forte abraço e até o próximo tutorial lá no nosso blog.